Olá, sejam bem-vindos à nossa live de hoje. Meu nome é Vivian e hoje o tema da nossa live é como o yoga ajuda a controlar a ansiedade. Teremos hoje a presença ilustre da psicóloga Ellen Forrest. Boa noite, Ellen. Oi! Boa Tudo bem? noite, boa noite. Tudo bem, tudo jóia. Feliz por estar aqui. Seja bem-vinda, Ellen Forrest. Obrigada. Tô ajeitando aqui a câmera. Aí, eu acho que agora foi. Que maravilha. Estou falando aqui, Ellen, de um trabalho publicado em 2020 em Uhum, relação a como a população ficou assim, cerca de 45 mil pessoas foram entrevistadas online para saber como elas estavam nos 2 primeiros meses da pandemia. sim. E foi observado que 52% das pessoas estavam ansiosas ou nervosas por conta dessa incerteza. E aqui eles estavam colocando assim que a tristeza, nervosismo frequente e alterações no sono estiveram mais presentes entre os jovens, mulheres e pessoas com antecedente de depressão. Então, no quadro dessas pessoas, o que eles sugeriram foi que as pessoas elas procurem ajuda profissional Sim. de atenção à saúde mental, qualidade do sono, para se adaptarem Uhum. melhor ao que estava acontecendo. Imagina hoje, que passou já um ano e esses meses. Exatamente. Março. Exatamente. E aí, pegando o gancho, falando em ansiedade, a Ellen vai tirar algumas dúvidas nossas aqui, que muitas vezes fazem muita confusão, né, Ellen? Em relação às sensações É, e tudo mais. Então, você pode é ajudar-nos verdade. a esclarecer o que é ansiedade? Sim, sim, vamos lá. É exatamente isso, como você estava falando, né? Inclusive, tem uma pesquisa que diz que antes da pandemia, o Brasil ele já era um país com mais índices aí de pessoas com transtorno de ansiedade. Isso antes da pandemia. Aí você imagina agora, né? Depois de tudo isso, depois de um ano. Então, assim, é bastante comum e frequente, né? As pessoas terem ansiedade, terem transtorno de ansiedade. E a pandemia veio aí para justamente mostrar isso, porque ela serviu aí de gatilho, né? Para muitas pessoas desencadearem aí a ansiedade, crise de ansiedade e tudo mais, justamente por esse cenário novo que nunca ninguém viveu, né? E muitas mudanças e restrições, e gente que ia sair de casa para trabalhar, agora tem que trabalhar dentro de casa. E aí aumenta a carga de trabalho, porque você que trabalha em casa, você tem que cuidar da casa e as mães cuidam dos filhos também. Enfim, é um cenário aí todo, né, que a gente precisa avaliar e está muito frequente realmente os índices aí de transtorno de ansiedade em pessoas tá bem alto. Então a gente precisa identificar aí primeiro o que é ansiedade. Né? Quando a gente fala em ansiedade, tá, o que é ansiedade? A gente ouve muito falar, mas muitas pessoas não sabem muito bem, né, dizer o que de fato é. Então a gente precisa entender que ansiedade, ela é um estado emocional muito mais prolongado e que muitas vezes é desencadeado pelo medo inicial. Então, assim, o que é esse estado emocional? São as nossas emoções. Então, a ansiedade é como a raiva, é como a alegria, como o medo, são as nossas emoções, né? Então, ela é um estado emocional muito mais prolongado, que muitas vezes é desencadeado pelo medo inicial. Então, existe um medo aí por trás da ansiedade, né? O medo é uma resposta automática, que envolve aí a nossa percepção diante de uma situação de perigo, de uma situação onde a gente se sinta ameaçada. E aí, esse medo vem, né, que essa resposta automática, involuntária, a gente não controla isso, ele ativa, e aí vem o estado emocional da ansiedade, que é esse estado muito mais prolongado.
Então, a ansiedade, ela é esse estado de apreensão, de excitação física em que você acredita que você não pode controlar ou prever esses eventos futuros aí aversivos. Então, ela está sempre orientada no futuro. É aquela ideia de e se? E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? E se as pessoas não gostarem de mim? E se aquela pessoa me julgar? Ou se, enfim, ela fica sempre ali projetando as coisas para o futuro, né? Então, muitas vezes, o que está por trás aí é esse medo, né? O medo do julgamento, o medo, e a gente precisa identificar qual é o medo por trás dessa ansiedade da pessoa. Então, ninguém fica ansioso com o passado, com o que já passou. Né? A gente fica ansioso com o que ainda está por vir. É esse estado de apreensão, de excitação pelo futuro, nessa ideia de se acontecer aquilo outro, e se não acontecer, e se eu morrer, e se eu passar mal, e se as pessoas me julgarem, e ela fica, né, nessa ruminação de pensamento que a gente fala, que fica ruminando, é um pensamento atrás do outro, e isso vai alimentando aí o ciclo da ansiedade. Então, a ansiedade é um mecanismo de defesa e de proteção do nosso corpo. A gente precisa da ansiedade, a gente precisa do medo para nossa sobrevivência. Não existe uma pessoa que não tenha medo, que não tenha ansiedade, que não se sinta ansioso em algum momento ali da sua vida. A ansiedade é esse mecanismo de proteção, né? E a gente chama isso de... É como se fosse um alarme. Então, deixa eu pegar aqui um exemplo para ficar mais claro, né? Se a gente está numa rua ali escura, à noite, já é bem tarde, a gente está sozinha, a gente está voltando para casa sozinha, está já escura, né? Numa rua escura, e aí a gente percebe uma movimentação estranha. Alguns rapazes, alguma coisa assim. Nesse momento, vem o medo, né? Diante dessa nossa percepção, a gente percebe essa situação como uma situação de ameaça, que pode haver ali algum perigo para a gente, e aí esse sistema, ele é ativado, né? Que é, primeiramente vem o medo, que é essa resposta automática, e aí depois vem a ansiedade, que é esse estado mais prolongado. E quando a gente se sente ansiosa, fisicamente, quimicamente, no nosso corpo, ele dispara vários hormônios. E um deles é a adrenalina. Então, nessa situação aí, o que acontece? O nosso coração começa a bater mais rápido, a gente começa a ficar atenta, a gente começa a ver cada sinal, cada movimentação, porque a gente entra naquele mecanismo de luta e fuga, né? Que é protetiva, para a gente se proteger. A ansiedade, ela está dizendo ali para a gente, ó, você tem alguma ameaça aqui, você pode sofrer alguma coisa, tem um perigo, você precisa agir. Né? Esse sistema, ele tá ali apitando, ó, tem algum perigo aqui, e aí você entra nesse sistema de luta ou fuga. Então, ou você fica ali e luta com o que pode acontecer, ou você foge. E para você fugir, correr, você tem que estar atento, teu corpo, ele dispara vários sinais, né? Vários sintomas físicos também. Então, o coração começa a disparar, a nossa pupila dilata, a gente começa a suar, que é para você correr dali. E aí, nessa situação, a gente corre, a gente foge né, e vai embora daquela situação. Então, a ansiedade, o medo é protetivo, é para nos proteger. A gente vê muitas vezes, né, as pessoas, a ansiedade como um vilão, como algo terrível e tudo mais, e não é saudável. Agora, quando que isso se torna um problema? É quando essa ansiedade, quando esse alarme ali, ele é ativado em várias situações, né? Em situações em que não existe nenhum perigo, não existe nenhuma ameaça. Então, diante de uma situação ali, o meu corpo está interpretando, né? E a gente não tem controle. Quando eu falo isso, a gente pode pensar assim, mas eu controlo, eu decido isso a gente não decide, isso está acontecendo aqui, né, no nosso corpo, a gente não tem poder sobre isso. Então, diante daquela situação, o meu corpo, meu cérebro está interpretando aquela situação como uma situação de perigo, e por isso esse alarme ali é ativado e dispara todas aquelas sensações que são chatas, são incômodas da ansiedade, mas não tem nenhum perigo ali. Então, a gente fala assim que há um erro aí de sistema
alarma, digamos assim. Esse alarme está sendo ativado quando não é para ser ativado. E aí isso se torna um problema e a gente entra aí no que a gente fala, que a gente chama de transtorno de ansiedade. Então, existe a ansiedade ali normal, que todo mundo tem, que é esse mecanismo aí de defesa, de proteção, é saudável. E existe o transtorno de ansiedade, que é quando essa ansiedade está muito mais intensa, está muito mais frequente. A gente está sofrendo por isso, a gente começa a ter prejuízos na nossa vida por conta dessa ansiedade. Então você imagina esse sistema aí de alarme sendo ativado toda hora, todo dia, no trabalho, em casa. Não tem nenhum perigo, eu estou em casa normal aqui, lavando a minha louça, por exemplo, e eu tenho uma crise de ansiedade, entende? Então, todo mundo tem essa ansiedade, mas o que difere aí dessa ansiedade normal e do transtorno de ansiedade é quando essa tua ansiedade está patológica, ela está te trazendo prejuízos, existem sintomas aí, a intensidade e a frequência é muito mais intensa. Interessante. Obrigada, Ellen. Mas temos mais perguntas. E também Vamos lá. Como reconhecer de fato se eu estou com ansiedade? Porque, querendo ou não, estamos num momento que temos muitas informações e é de todo lado, fake news, que eu vejo que parte da população Sim. acredita, não vê a origem do que está acontecendo. Como que eu reconheço? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber e entender é que a ansiedade eu tenho, você tem e todo mundo tem. Em algum momento da nossa vida, em alguma situação ali, a gente vai sentir essa ansiedade. E os sintomas dessa ansiedade é o coração começa a palpitar, né? Começa a bater mais forte, a gente fica gelado ou começa a suar. Então até aí, ok, normal, não tem como a gente extinguir a ansiedade, não tem como a gente não sentir ansiedade nunca mais. Agora, quando reconhecer que isso é um transtorno de ansiedade, que é algo que a gente precisa estar atento, que precisa de tratamento, né? A gente precisa pegar e identificar 3 coisas básicas, fundamentais. Identificando esses 3 pontos aqui, você sabe se a tua ansiedade está normal ou já está patológica e você precisa entrar com tratamento. Primeiro, a frequência, né? Então, qual é a frequência dessa tua ansiedade? Todos os dias você tem ansiedade, você tem crises de ansiedade, todos os dias, várias vezes por dia, antes de dormir, ao acordar, qual é a intensidade disso? É muito frequente? Porque ter ansiedade normal em pontos em momentos pontuais é uma coisa. Por exemplo, para entrar aqui numa live, a gente pode se sentir ali um pouco mais ansiosa, a gente sente aquele frio na barriga, o coração começa a acelerar. Ok, é saudável, né? A gente precisa disso porque a gente se prepara. Né? Então, antes de começar a live, a gente marca ali os pontos que a gente quer falar, a gente pensa, programa tudinho, e aí é protetivo, é justamente para isso que a ansiedade serve. Então, em momentos pontuais, é saudável. Agora, se eu estou tendo essa ansiedade, sentindo isso todos os dias, todas as horas, várias vezes por semana, e se a intensidade disso é muito intensa, aí é sinal de que, opa, eu acho que não está mais saudável, eu preciso avaliar isso direitinho. E o quanto que essa ansiedade está te trazendo prejuízos. Né? Então, por exemplo, aqui eu senti um pouco de ansiedade, senti aquela tensão. Imagino que você também. Mas isso não paralisa a gente. A gente não vai, não vou ligar ali para a Vivian, Vivian, eu não vou entrar na live, não, porque senão a minha ansiedade vai lá para cima e eu vou ter uma crise aqui. Ela não paralisa a gente, ela não interfere, a gente sente, mas a gente consegue controlar aqui com a respiração, né, com uma música que eu coloco também aqui para mim, então a gente consegue controlar essa ansiedade, baixar esse nível e a gente faz o que a gente tem que fazer. Agora, para outras pessoas, a ansiedade começa a interferir muito na vida delas, né? No trabalho, nos seus relacionamentos, em casa. Então, ela começa a deixar de fazer coisas que antes ela fazia. Ela começa a evitar lugares, evitar situações, evitar falar com as pessoas, falar em público. Então, esses 3 pontos: a frequência, a intensidade
e quanto que essa ansiedade está interferindo na tua vida. Então, se você identifica esses 3 pontos, ou eu acho que isso está acontecendo, é porque a tua ansiedade não está mais normal, já passou aí para um nível patológico, ela já está muito elevada e você precisa entrar com tratamento para que ela, ó, diminua. Maravilha. E como, mesmo sendo natural, mas quando deixa de ser natural, esses 3 passos que você falou, tem atrapalhado o meu desenvolvimento, fazer as atividades. Ela tem cura? Tem como controlar e voltar no teor natural? Existe cura Muito para boa. ansiedade? E polêmica. E polêmica essa pergunta. Então vamos lá. Eu gosto sempre de perguntar e de responder te fazendo a seguinte pergunta, né? E para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente. Primeiro, vamos identificar aqui o que você entende por cura. Né? O que você entende por cura? Às vezes as pessoas podem ter essa ideia de que cura, eu me curar da ansiedade, eu nunca mais senti ansiedade. Então eu quero me livrar desse negócio ruim, porque ela é minha inimiga, ela é um veneno e eu não quero mais sentir isso na minha vida. Isso você entende por cura, vamos supor assim. Então não. Né? Partindo desse princípio aí, nesse ponto não, porque como eu falei, a ansiedade, ela é normal, ela é saudável, eu tenho, você tem, o medo também, não tem como a gente extinguir isso da nossa vida, não tem como eu dizer assim, ó, faça isso e nunca mais tenha ansiedade na sua vida. Não existe isso. Agora, quando a gente fala em transtorno de ansiedade, que é quando essa ansiedade ela está mais elevada, ela está sofrida, você está tendo prejuízos por conta dessa ansiedade, a gente fala em remissão dos sintomas, a gente fala em tratamento, a gente fala em conseguir que o paciente, né, em terapia, aprenda, e passando técnicas, fazendo todo o tratamento certinho, que ele aprenda a lidar com essa ansiedade dele, justamente para que ele não entre mais em crise. Né? Então, quando a gente fala em transtorno de ansiedade, que é quando essa ansiedade aqui tá normal, né? Vamos supor. E o transtorno de ansiedade está aqui, tá elevada, tá intensa, tá frequente, tá sofrida. Então, quando a gente fala em transtorno de ansiedade, a gente fala em remissão dos sintomas, a gente fala em tratamento, a gente fala em ensinar o paciente a lidar com a ansiedade dele para que não se torne mais, para que ele não tenha mais crises, para que ele não sofra mais com isso, para que ele tenha uma vida saudável, apesar da ansiedade. Então, se a gente colocar assim, nesse sentido, né, de transtorno de ansiedade, de remissão dos sintomas e tratamento e tudo mais, sim, tem cura. Só que eu não gosto muito de usar esse termo, a ansiedade tem cura? Tem cura, porque às vezes as pessoas têm a ideia de que, então tá, tem cura, eu vou entrar com tratamento, tudinho, e nunca mais vou sentir ansiedade na minha vida. E não, você vai sentir ansiedade. O que você precisa entender é que você tem que aprender a lidar com essa tua emoção, aprender a lidar, entrar aí com tratamento, com estratégias, observar aí o teu ambiente, né, fatores aí sociais e tudo mais, para que isso não vire, né, você não tenha crises e tudo mais. Então, eu gosto sempre de dar aquele exemplo de como uma gripe, como uma virose, por exemplo. A gente se cura, né? A gente entra com tratamento, com remédio e a gente se cura. Mas isso significa que a gente nunca mais vai ter na vida uma crise ou uma gripe, uma virose? Quantas vezes na nossa vida a gente já não teve uma virose, já não teve uma gripe? Né? Então é a mesma coisa para a ansiedade. Em algum momento, se você principalmente não cuidar, né? Se você principalmente deixar de fazer os seus exercícios, deixar de cuidar da sua mente, da sua alimentação, do todo que envolve o tratamento, você pode sim voltar a ter crises de ansiedade novamente. Né? Então, por isso que eu não gosto muito de usar, né, esse termo, a ansiedade tem cura. Não, tem. Porque senão a pessoa passa essa ideia de que, então nunca mais eu vou sentir ansiedade na minha vida. Não, você vai. Né? O que a gente vai entrar, que a gente entra no tratamento ali na terapia é justamente para você aprender a lidar com essas emoções. Agora, em algum momento da tua vida onde você passa por uma situação muito difícil, possa ser que isso sirva ali de gatilhos para que essa ansiedade se eleve. E você tenha possivelmente, talvez,
uma outra crise. Mas a gente continua ali, né, com os cuidados, com o tratamento certinho e você consegue ali controlar de novo isso. Né? Então, mais resumidamente, se a gente pensar no transtorno de ansiedade aí em remissão dos sintomas em tratamento, sim, tem como tratar a ansiedade, tem como você ter uma vida saudável ali, apesar da ansiedade. Com certeza tem. Deixa eu só ver falando nessa questão de cura, assim, que é algo contínuo, não tem uma cura exata, mas, por exemplo, eu tive muita dificuldade em tirar minha habilitação. Por exemplo, é que veio agora essa pergunta, essa dúvida. E aí eu demorei, mas eu consegui passar daquilo. Então, querendo ou não, em muitos momentos da vida, a gente pode ter ansiedade em diferentes ocasiões que pode ou não gerar um transtorno, né? Por isso pode ser uma das Sim, razões. e Porque depois que eu passei, como eu falei, passou. Mas, a gente vai ter ansiedade, a gente vai sentir a ansiedade, sim, em várias situações da nossa vida. Então, em situações novas, isso pode acontecer. Por exemplo, você estava tirando ali a sua habilitação, era uma situação nova, era algo que você estava aprendendo, era algo que te trazia ali no primeiro momento uma certa insegurança, né? Isso causa realmente ansiedade na gente. Olha, você pegar o carro ali pela primeira vez e sair sozinha. É um desafio. Então, tudo que é novo pra gente, isso pode ser para tudo, num emprego novo, no primeiro dia de trabalho, para fazer uma apresentação, para dar uma aula que você nunca deu, para fazer uma live que você nunca fez. Então, todas essas situações, isso vai te trazer, sim, vai te causar um certo nível ali de ansiedade. Né? Agora, você tem que saber lidar ali com aquelas suas emoções, você tem que saber lidar com essa ansiedade para que ela não se eleve, né? Não se torne ali algo patológico, né? Um transtorno de ansiedade. Né? Então, a gente tem que cuidar. E quando a gente fala em transtorno de ansiedade, quais são as causas aí, né? São fatores genéticos, são fatores ambientais e é o histórico de vida da pessoa. Nunca é um fator só. Eu tenho ansiedade, a minha ansiedade se desencadeou por conta da pandemia, por exemplo. A pandemia foi, sim, um gatilho para muitas pessoas, né? É como se o copo tivesse cheio e a pandemia fosse a gotinha de água que faltava ali para transbordar o copo. Né? Então, nunca é um fator só. Quando a gente fala em transtornos, a gente precisa olhar um conjunto de coisas. Então, tem fator genético? Tem. Tem a história de vida da pessoa? Conta também. A gente precisa, né, ali em terapia, identificar e o ambiente. Então, quando a gente fala em trabalhar a ansiedade, você aprender a lidar com a sua ansiedade, a gente precisa muitas vezes entrar ali com a medicação, que é justamente nesse fator genético, porque muitas vezes a estrutura ali do teu cérebro, a estrutura química ali tá desregulada, né, tá acontecendo alguma coisa e aí o remédio entra. Tem a história de vida e o ambiente, né? E aí aqui que entra a terapia, né, para você identificar ali como é que tá, por exemplo, os fatores ambientais, aí o teu ambiente. A rede social, a gente sabe, é comprovado que causa muita ansiedade em muitas pessoas, é um gatilho, né, para muitas pessoas. Então, quanto que você usa aqui as redes sociais? Quanto que você fica aqui no Instagram, no Face, mexendo no celular? Isso é um fator. O teu sono, como é que tá o teu sono? Você vai dormir muito tarde? Você não vai dormir, você tem uma rotina, uma higiene ali do sono, você faz atividades físicas, não faço atividades físicas, né? Então isso já é um fator que pode agravar ali a ansiedade. A tua alimentação, como tá ali a tua alimentação? Então tudo, quando a gente fala em trabalhar a ansiedade, a gente precisa entender o todo ali da pessoa. Né? O histórico de vida da pessoa também, isso interfere, porque a gente entra naquela questão das crenças das pessoas, né? Dos pensamentos negativos que muitas pessoas têm. Então, muitas pessoas que têm aí ansiedade, que têm um transtorno de ansiedade,
se sentem ali para baixo, se sentem com a autoestima lá embaixo, se sentem incapazes, frustradas e tudo mais. Quando a gente vai ver, isso tem muito relação aí com as crenças dela e com o histórico de vida dela. Então, a gente precisa trabalhar isso também em terapia, né? Então, são vários fatores aí que a gente precisa cuidar, e uma delas é a atividade física, é a respiração, né, diafragmática, que eu falo muito, porque um dos sintomas físicos aí da ansiedade, vocês estão me ouvindo bem? Porque a Cida falou que sua voz está baixa. Sua voz está baixa, Vivi. Melhorou? Tá. A minha tá ok, né? Vocês estão me ouvindo. Um dos sintomas físicos aí da ansiedade é a hiperventilação, né? O que é a hiperventilação? Né? Dentro dos transtornos de ansiedade, quando a gente está num estado ansioso, de ansiedade, o nosso corpo, né, nós somos afetados de várias maneiras. Então, tem os sintomas físicos, que é aqueles sintomas que a gente sabe bem dizer, né? O coração começa a bater mais rápido, sudorese, aquela sensação de falta de ar. São os sintomas clássicos aí, físicos da ansiedade. Agora, os sintomas emocionais, então a gente fica tenso, a gente fica nervosa, a gente fica apreensiva, né? O nosso emocional ali é muito afetado. Sintomas comportamentais, então o nosso comportamento também é afetado, é aquela pessoa que começa, por exemplo, a andar de um lado para o outro, fica naquela inquietação, aí começa a mexer no cabelo, aí começa... Né? O nosso comportamento também é afetado, e os sintomas cognitivos, né, também, ou seja, os nossos pensamentos também são afetados na ansiedade, né? A maneira como a gente pensa, os pensamentos ali que a gente tem, um padrão aí dos pensamentos, dos sintomas aí cognitivos, é esse pensamento catastrófico que muitas pessoas têm na ansiedade, né? Que é de pensar sempre o pior, é o pior que vai acontecer, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, isso vai acontecer e eu vou morrer, eu vou ter um ataque cardíaco, e tudo isso vai alimentando aí o ciclo da ansiedade. Mas como eu estava falando da hiperventilação, a hiperventilação é quando você começa a respirar com essa parte aqui de cima, né? Com o tórax aqui, com essa parte, com o teu peito aqui, né? Com a parte de cima aqui do teu peito. Que é aquela respiração que eu sempre gosto de falar de cachorrinho. Que é aquela respiração curta e rápida. Então você fica... né? Fica curta, rápida, e aí você começa a hiperventilar. Isso acontece muito nos estados aí de ansiedade. Quando você tá ansiosa, né? Você pode prestar atenção que você tá assim. Mas isso pode acontecer também de uma maneira totalmente inconsciente. Você tá ali trabalhando, tá fazendo as suas coisas e você tá hiperventilando. Né? E aí você começa a criar essa pressão aqui no teu peito, e aí você tem aquela sensação de dor, né, de aperto no peito, de sufocamento, e por isso que é tão importante, é uma técnica muito, muito utilizada, que eu falo muito, né, ali no meu perfil com os meus pacientes, é você entrar com a respiração diafragmática justamente para conseguir baixar ali a tua frequência, né, cardíaca, teus batimentos cardíacos e tudo mais, e conseguir reduzir aí a ansiedade, né, que é uns sintomas aí do transtorno de ansiedade, essa hiperventilação, né, então é super importante por conta disso, a respiração diafragmática. E sem contar, né, Ellen, que nascemos fazendo ela. É que com o tempo esquecemos. É tanta turbulência. Exatamente. Os bebês, eles sabem respirar da forma correta, né? Que as mães, eu fazia muito isso. Quem é mãe aí pode até confirmar, né? A gente fica observando, deixa eu ver se ele tá respirando. Aí você vê a barriguinha do bebê fazendo isso aqui, né? Então, você tá respirando da forma correta. Né? Quando você sente a tua barriga, você ficando barrigudo, né? Barriguda, e a tua barriga murchando de novo. Aí você fica barrigudo e murcha de novo. E aí você está respirando da forma correta. E aí, com o passar do tempo, a gente desaprende mesmo a respirar. Aí, como assim a gente desaprende a respirar? Sim, porque a gente está tão no automático ali na correria do dia a dia. É trabalho, é filho, é casa, é marido, tem que fazer tantas coisas, que a gente está sempre, ó, e faz uma coisa e faz outra. E aí, para muitas pessoas, isso já é um gatilho, né? Para vir um pensamento, porque começa a te gerar um desconforto aqui, você começa, tô sentindo uma pressão no peito, tá doendo o meu peito, será que eu tenho alguma doença no coração? Será que eu vou infartar?
E aí a pessoa começa aqui na ruminação de pensamento. Isso acontecer, aí eu tô sozinha, e aí meu filho aí não vai dar tempo de chegar no hospital, e se eu morrer, e se não sei o que. Aí você começa a alimentar aqui vários pensamentos, e aí você entra no ciclo da ansiedade ali, porque isso vai te gerar mais tensão, você vai ficar mais apreensiva, a tua ansiedade vai aumentar, e aí quando vê, você já tem aí, já tá numa crise de ansiedade, por exemplo, de pânico. Verdade. Agora, assim, Ellen, quando reconhecer que eu preciso de ajuda terapêutica? Quando eu preciso procurar ajuda? Muito bom. Como a gente está falando aqui especificamente de ansiedade, porque assim, de uma maneira geral, né, quando a gente reconhece assim que a gente precisa de ajuda terapêutica, é sempre quando a gente quer melhorar, quer lidar melhor ali com as nossas emoções, quer aprender a lidar com as nossas emoções, quer aprender a lidar ali com os nossos relacionamentos, né, com alguma situação específica ali do trabalho e tudo mais, ou quando a gente percebe que a nossa ansiedade, ela já está sofrida, eu estou sofrendo com a minha ansiedade, ela está me paralisando, eu estou deixando de fazer as coisas que antes eu fazia e que agora eu não consigo mais fazer. Então, sempre, né, qualquer coisa, quando você percebe que isso está interferindo na tua vida, que você não está tendo mais uma vida saudável, que ela está te paralisando, então é sinal de que, opa, eu preciso aqui avaliar o que que é e preciso de ajuda ali terapêutica e fazer terapia, né? Então, assim, para tudo na vida, né? Várias questões, várias situações a gente pode resolver ali na terapia, né? Para autoconhecimento também, porque muito disso que eu tô falando aqui, do ciclo da ansiedade, por exemplo, né? Que é a situação gatilho, pensamento, emoção, comportamento. Existe o ciclo da ansiedade. E pra gente, e cada pessoa tem ali o seu modelo cognitivo que a gente fala, né? Que é a forma da pessoa funcionar ali, da pessoa entender as situações. Então, isso é muito de autoconhecimento, né? Para a pessoa entender ali quais são os seus gatilhos, quais são os pensamentos que ela tem no momento que ela está ansiosa, quais são os sintomas que ela tem, o comportamento que ela foge, ela sempre evita essas situações que ela acredita que causam ansiedade nela, isso alimenta ainda mais o ciclo. Então, assim, quando reconhecer, resumidamente, quando essa ansiedade ela tá te trazendo prejuízos para tua vida, ela tá interferindo, não tá saudável, tá sofrido, eu tô sofrendo, eu vivo ansiosa. Então, você precisa de ajuda ali, entrar com tratamento para conseguir reduzir e lidar com todas essas emoções. Interessante. Não, eu sou suspeita. Mas, assim, somando a terapia, o que sugerimos também para lidar com o yoga. E agora, Sim, porque eles têm ferramentas que vão além das posturas físicas. E, Flávia, sim, exatamente. deixa eu falar, porque no final. E alguém tem perguntas? Vocês podem ficar à vontade. Obrigada pela presença de Eu tô vocês. de olho aqui nos comentários. Só deixa pra gente que dá tempo ainda. E que a Flávia vai falar parte também da biopsicologia, que com aproveitar o tempo, Ótimo. depois tem umas dúvidas e dá tempo da gente fazer uma prática. Porque quem está ansioso ou Ai, ótimo. ansiosa aí pode esperar um pouquinho e fazer. Sim, Mas o yoga, exatamente. o yoga de fato fez muita mudança, porque dentre as razões que diz os livros assim, que Uhum. muitas vezes a ansiedade, aí a Flávia chegou. Depois eu complemento o que ela disser. Enquanto ela entra, tem esse tempo dela entrar, né? Ah, que ainda tá rodando ali, né? Ai, ó. Nossa, vamos lá. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, Flávia! Tudo bom? Só não tá aparecendo a imagem, mas o áudio eu tô ouvindo. De novo. Não tá aparecendo ainda? Não, mas você pode ir Ainda não, falando mas o se áudio tá quiser. indo. Pode ir falando, ele tá ouvindo. Aprendendo a Beleza? mexer aqui dá trabalho, né? É verdade.
Vocês estão me vendo ou Mas não? seja, Não. Você aqui vai. pra mim não. Não sei se as pessoas aí estão. Vocês estão vendo ela? Comentem aqui pra gente, porque pra mim, pelo menos, não tá aparecendo, só tá a bolinha aqui rodando. Mas o áudio tá saindo. Para mim também, Pra pior ti que. também, Vi? E eu liguei Eu não sei se é a minha internet tipo assim, fala assim, não quer deixar três. Oh, meu Deus. não quer deixar três. Ô, meu pai. Ai, Ó, para Nossa, as meninas também, não. A Mônica falou que não, a Cida falou que não, a Geise também não. tem como eu sair um Bom, mas pouco vai falando aí, Flávia. É, O áudio tá saindo. oh, meu Deus. que estranho, o que que eu fiz? Eu acho que eu vou sair e voltar. Eu acho que Isso. é a internet. Tenta de Eu novo, coloquei tenta minha sair e móvel, entrar de novo. eu coloquei internet móvel para ajudar, mas Né? Vamos ver se ela consegue aí. Mas como eu estava falando, Vivi, é muito importante aí a prática, né, de exercícios físicos. Eu falo muito lá no meu perfil da respiração diafragmática, né, da meditação, como que isso, porque trabalha a respiração também, né, os nossos pensamentos e tudo. Os nossos pensamentos, eles alimentam muito a ansiedade, né? Olha aí, vamos ver se agora vai. E aí, vamos torcer que vai dar. não, E começou a aí, a desesperar. meditação, a respiração, a prática de exercícios físicos, né? Isso ajuda muito aí no controle da ansiedade. Então, são hábitos aí saudáveis que a gente precisa, se a gente não está fazendo, que a gente precisa melhorar e identificar aí esses pontos e mudar realmente, né? E colocar realmente isso na nossa rotina, porque faz toda a diferença, né? Sim, eu concordo. E sem contar também que tem a meditação, que é uma das ferramentas dentro do yoga que contribui para. O pessoal acredita na lenda que, tipo, eu vou parar de pensar. Se eu não parei de pensar, eu não estou meditando. Sim, Não é assim. exatamente, não é assim. Inclusive, muitos dos meus pacientes falam isso, né? Quando eu falo assim, meditação, ou ali no Instagram mesmo, quando eu falo da meditação, né? Já fiz alguns conteúdos sobre isso. Ai, mas é muito difícil, eu não consigo parar não consigo não pensar em nada. Mas realmente você não vai conseguir, ninguém consegue ficar 1 minuto, 10 segundos, sei lá, o tempo que for, sem pensar em alguma coisa. A gente vai pensar. Mas a meditação é justamente você ter esse controle, é você identificar quando o teu pensamento ele está indo para algum ponto ali, né? Tá fugindo, e você trazer ele de novo para o momento presente, para o que você está fazendo naquele momento. Né? E é justamente esse controle, mas não é você esvaziar a mente, porque você não vai conseguir realmente. E é muito de prática também, né, Vivi? Então, assim, no começo você pode ter muita dificuldade, porque é algo novo. Tudo que é novo pra gente é difícil mesmo. Mas a gente tem que lembrar que o nosso cérebro, ele aprende por repetição. A gente precisa repetir, a gente precisa fazer, e aí vai até se tornar automático, até a gente fazer aquilo sem pensar. É que nem quando você estava tirando ali a carta, né, a habilitação. Naquele primeiro momento, quando a gente começa a dirigir, a gente precisa pensar para dirigir. Então, você pensa na marcha, você pensa onde você tem que olhar, você pensa onde você vai pisar ali, né? Agora, porque você está aprendendo, é uma habilidade ali nova que você está desenvolvendo, é normal. Agora, à medida que você vai praticando, aquilo vai se tornando, vai chegar um momento que vai se tornar automático. Então, você não vai mais precisar pensar para fazer aquilo. A gente vai no automático. E quantas coisas aí a gente já não faz no automático, né? Com certeza. E esse é um dos problemas também, ficar fazendo muitas coisas no automático. Às vezes a gente perde também, né, Ellen? Às vezes a gente. Exatamente. Ainda mais se forem coisas que mais prejudica do que ajuda,
né? E aí a gente precisa meio que desaprender aquilo de novo, né? É difícil. Sempre quando a gente vai mudar um comportamento, que a gente vai adquirir um novo comportamento, é difícil. Ninguém muda do dia para a noite. Ninguém muda, né, um comportamento do dia para a noite, já vira hábito e a pessoa super consegue fazer. Não, é tempo realmente, né? E a gente precisa persistir, continuar naquilo até que aquilo se torne automático e você já tem um comportamento ali mais saudável, né? Então, é tempo e você tem que entender isso, né? E continuar, não pode desistir. Sim, e outro detalhe que eu explico para o pessoal, mesmo com a prática de asana, que são os exercícios, quanto na meditação, começar aos poucos. Começa com 1 minuto, porque a maioria a maior queixa é falta de tempo. Aí começa com 1 minuto. Sim. 1 minuto ao levantar, 1 minuto antes de dormir. Uhum. Eu Depois não de tenho dormir. tempo, né? Não tenho tempo. Eu sei que é difícil mesmo, né? Até eu aqui, eu acredito que você às vezes se pega nisso. Eu não tenho tempo para fazer isso, a gente vive na correria e tudo mais. Mas é como você falou aí, né? Um tempinho só. E às vezes a gente tá, esse tempinho ali, a gente tá aqui no celular, a gente tá na rede social, a gente tá vendo coisas que muitas vezes não vai agregar tanto pra gente. Então, esse minutinho aí, esses 2 minutinhos que a gente tá aqui na tela, a gente pode parar e fazer, né? E praticar. Eu concordo. Flávia, você está conseguindo falar? Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvindo sim, Sim, estamos vendo. tá que nem aquela voz do Lombardi, né? Do Silvio, que é só a voz. Da onde vem essa voz? Mas a gente tá ouvindo. Da onde vem? Quem é essa pessoa que vos fala, né? Gente, engraçado que para mim aqui aparece eu certinha do lado da Ellen. Agora eu não sei por vocês não estão vendo. Eu coloquei Deve na ser algum rede, bug também do Instagram. O Instagram passa por atualização e aí começa a bugar tudo. pode ser internet, mas coloquei a rede móvel, caso cair Uhum. alguma coisa assim cair e tal. Mas ainda assim, mas enfim, pode falar, Flávia. Fala que a gente ouve. Fala. Fala que a gente. Fala que eu te escuto, né? É, foi mal. Ok, então. Não, eu gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre a biopsicologia, né? Que eu acho que vai ao encontro disso que a Ellen está comentando, né? Que a ansiedade não deixa de ser também essa questão dos nossos pensamentos, né? Dos nossos padrões de pensamento. O que a gente fica pensando muito, né? E que leva a gente a ficar ansioso, ter essa ansiedade. E a biopsicologia, ela vem trabalhar muito essa relação, né? Da saúde do corpo e da mente. Trabalhando essas duas coisas juntas, né? Por meio de alguns exercícios físicos, por meio de alguns exercícios de respiração, visualização, meditação. E a biopsicologia, ela traz junto também essa questão das glândulas, né, do nosso sistema endócrino, né? Se as nossas glândulas, elas estão em equilíbrio, então as nossas emoções também vão ficar mais de forma equilibrada, né? Igual a gente pode citar aí o exemplo, o medo, a raiva, até mesmo a alegria, o otimismo. Então, quando a gente está com as Sim. secreções hormonais em equilíbrio, nem muito pouco e nem em excesso, esses nossos sentimentos de alegria, raiva, tristeza, também ficam mais equilibrados. Um exemplo é a questão da TPM, né? A tensão pré-menstrual, né? Nada mais é do que os hormonais que estão ocorrendo ali. E quando a gente vê, a gente está à flor da pele, né? Qualquer palavrinha. Sim. A gente sempre fica mais com mais ansiedade aí nesse período, né? Em um estado assim mais ansioso. E é natural, né? Todo mundo, ou pelo menos não todo mundo, mas a grande parte das mulheres, né, sofre com essa ansiedade aí nesse período. Comigo o que acontece muito é eu ficar muito sensível, né? Qualquer coisinha eu já fico sensível, eu já choro, Sim, coitado do meu já namorado, choro. sofre. As emoções ficam à flor da pele, né? Bem isso mesmo.
E aí, quando a gente pensa nisso, né, o quanto essas glândulas, essas secreções hormonais podem influenciar nos nossos sentimentos, essa questão também de vir muitos pensamentos negativos, né, de ciúmes, às vezes de inveja, às vezes uma palavrinha que a gente ouve, né, pode fazer aquela questão de tirar conclusões precipitadas, né? A pessoa tira um A e você conclui o alfabeto inteiro daquele A. É verdade. Muito comum isso. Então, a gente traz aí um pouquinho da biopsicologia trabalhando com o yoga, né? Porque o yoga, ele traz essa questão dos asanas, né? Que são as posturas, e por meio das posturas, a gente vai estar massageando essas glândulas, né? Um exemplo de glândula, as glândulas sexuais, o testosterona, né? A questão do ovário nas mulheres. Então, essas glândulas, quer dizer, as glândulas é o testículo, né, que produz o hormônio da testosterona. Então, a partir do momento que a gente está fazendo esses asanas, que é esse movimento que vai estar massageando essas glândulas, vai estar auxiliando aí essas glândulas entrarem em equilíbrio, fazendo essa secreção hormonal de uma forma mais equilibrada. Um exemplo que muitas pessoas às vezes têm esse problema é da tireoide, né? Ou o hipotireoidismo, ou o hipertireoidismo. E aí tem várias implicações, a questão de apetite, né? Ou tem perda do apetite. Então, a questão de realizar essas atividades, realizar as posturas, vai estar influenciando nessas secreções aí. E aí ajuda a gente, né? Numa situação mais complicada, numa situação de trabalho, que às vezes chega alguém trazendo aí um sentimento, né? Trazendo um pouco de raiva porque alguma coisa não deu certo, um trabalho, um projeto não deu certo. Vamos dizer que ali você levantou de manhã cedo, fez a sua prática de yoga, linda e maravilhosa, no mínimo seus 20, 30 minutinhos, aí você foi para o trabalho. Chegou lá toda linda, aí do nada você recebe aquela notícia que aquele projeto não deu certo porque você esqueceu de fazer alguma coisa e aí vem o seu chefe ali e libera tudo em cima de você. Por que isso? Por que não sei o quê? Você vai ter aquele sentimento? Você vai, tá, gente? É humano, né? A gente não vai... estou querendo... Sim, você vai sentir. A gente vai. Vai fazer ainda... Não, não tem como. Aí a gente recebe aquela informação, aí você já realizou a sua prática, então você processa aquela informação, respira fundo, analisa, né? Porque aí é aquilo que a gente diz. A prática, na verdade, vai trazer mais consciência para a gente também. E nós, mais consciente, a gente pode devolver essa informação para o outro de uma maneira que nós estamos conectados com nós mesmos para depois se conectar com o outro. Porque se a gente somente ser um espelho, o outro trouxe a raiva e a gente devolver com raiva, vai piorar a situação. Então, a gente deve receber informação, trabalhar ali, né? E depois devolver para o outro que nós queremos devolver. E não ser somente um espelho refletindo o que o outro traz, né? Então, essa é a nossa ideia, né? de trazer aí a prática do yoga para auxiliar, né? Cada um vai ter uma dificuldade, não é simples, né? O que a gente traz aqui não é mágica, né? Você fez hoje, amanhã tá lindo. Não, é a prática de dias, de anos, né? De meses, e aos poucos a gente vai ganhando consciência e colocando no nosso dia a dia. Isso. E Flávia, só complementando... Flávia, né? Porque eu olhei ali, será que é a Vivian? Não, é a Flávia. E só complementando isso que você falou, que é bem isso mesmo, e eu sempre falo isso ali no meu perfil, né? Que às vezes as pessoas têm aquela ideia de que eu não devo ter essa emoção, eu não devo sentir raiva, porque raiva é errado, raiva é um sentimento ruim, que se eu estiver com raiva daquela pessoa, sentir raiva é porque eu sou uma pessoa má.
né? E não, a gente tem que entender que as emoções são universais, a gente sente, não tem problema a gente sentir raiva, a gente sentir até mesmo inveja, a gente sentir tristeza, angústia. O problema não é o sentir, é o que a gente faz com esse sentir, a gente faz com esse sentimento. E aí entra, como a Flávia estava falando, né? Então não é porque, eu fiquei com raiva daquela pessoa, eu fiquei. Reconheça isso, valide essa emoção. Agora, eu vou sair por aí batendo nas pessoas, xingando as pessoas por conta dessa minha raiva? Claro que não, porque o meu comportamento eu escolho. Né? Eu escolho fazer ali como agir de acordo com aquela emoção, né? Então o problema, como eu falo, nunca é o sentir. Eu posso ter a raiva, eu posso ter o sentimento que for. O problema sempre é como eu vou agir com isso. Então muitas vezes a gente tem que saber lidar com as nossas emoções, lidar com essa raiva, com essa angústia, e tudo mais, né? Com isso. Para que a gente tenha comportamentos ali saudáveis, né? Para que a gente tenha, porque já pensou, eu tô com raiva e todo mundo justificar você bater e xingar as pessoas porque eu tô com raiva, né? Claro que não. Então, a sua raiva é válida. Você tá com raiva, ok, valide essa emoção. Todo mundo sente raiva em algum momento, né? Mas o que você faz com essa raiva, aí você tem como escolher, né? Então, isso e aí você precisa de muito autoconhecimento, de você entender as suas emoções, de você validar as suas emoções, de você saber lidar com as suas emoções para saber como agir naquela situação, né? Então, muitas vezes você só tem que ser retirado daquele local, né? Se não dá para você falar ali, senão você vai discutir com aquela pessoa, se retira. E aí a gente tem várias estratégias que a gente pode usar nesses momentos, né? E uma dessas é exatamente isso que a Flávia falou, né? Até uma historinha que eu escutei esses dias, né, daquela filósofa Lúcia Helena, né? Eu achei muito interessante. Ela comenta de um senhor que ia na banca de jornal e o jornaleiro era muito mal educado, né? Sempre recebia ele muito mal e ele sempre chegava, oi, bom dia, tudo bem? E ia embora. No dia seguinte, a mesma coisa. Ele chegava todo feliz, cumprimentava o jornaleiro e ele mal-humorado, super bravo. E todo dia era assim, né? Até que um rapaz observando perguntou, mas moço, o senhor trata tão bem o rapaz ali da banca e ele sempre humorado, de cara feia. Por que o senhor trata ele tão bem? E aí ele respondeu, porque eu não vou dar a ele a escolha de como eu vou tratar as outras pessoas. Então, achei isso um máximo, né? É realmente a gente decidir, né? Como eu quero tratar os outros, né? E não me deixar levar pelos sentimentos dos outros. Exatamente, né? O nosso sentir, muitas vezes a gente não tem poder ali de controle, né? Não tem como eu falar assim, se algo me dá raiva, por exemplo, bagunça. Bagunça é uma coisa que me estressa, que eu fico com raiva. Se o meu marido bagunça ali a minha louça ou bagunça ali, eu vou ficar com raiva. Muitas vezes eu não tenho como controlar isso, mas eu controlo o meu comportamento, eu controlo o que eu vou fazer com essa minha raiva. Né? Então aí é o ponto, não é sair por aí justificando, né, todos os seus comportamentos por conta das suas emoções. Aí não é legal. Até tá legal, né, que o pessoal tá comentando aqui no chat, a Suzana comentou, né, queria ser assim o Eu tô tempo acompanhando. Vontade dá, né, o duro é a gente se controlar, né, e falar, não, agora respira, usa a respiração, Suzana, respira Isso, tudo. respiração. Sai de cena, né? Inclusive, isso é até legal, porque eu tenho um filho pequeno, né? Tenho um filho de 4 anos, e às vezes a gente na correria, né, do dia a dia, e criança, às vezes, irrita a gente de uma forma, né? As mães aí vão me entender. Então, às vezes, para eu não ter um comportamento que eu vá me arrepender naquela situação, por exemplo, que ele fez alguma coisa que eu não gostei, né, que foi errado, que eu fiquei com raiva daquilo, eu reconheço, eu sei qual é o meu limite ali.
né? Então, assim, naquele momento eu saio de cena e às vezes eu falo pro meu marido, ó, assume aí que eu vou ali, vou me acalmar, vou respirar, vou tomar um banho, vou fazer alguma coisa, depois eu volto e converso com ele, né, com o Heitor, meu filho, e a gente acerta o que a gente precisa acertar. Mas é esse autoconhecimento, é esse controle que a gente tem que ter, né? Identificar quais são os meus limites, né? Eu sei qual é o meu limite. Eu sei que, por exemplo, se eu ficar naquela situação ali com meu filho, eu posso ter um comportamento que eu vá me arrepender depois. Então, antes de eu ter esse comportamento que eu vá me arrepender depois, seja de brigar com ele, seja de falar mais alto, seja de dar umas palmadas nele, que eu não faço isso, mas assim, às vezes pelo descontrole, porque você não consegue lidar ali com as emoções na hora, a gente acaba tendo um comportamento que a gente não quer. E depois a gente se arrepende. Então, a gente sabendo ali o nosso limite, então, isso acontece muito comigo. Quando eu tô assim, super estressada, trabalho, não sei o quê, vejo alguma coisa e aí eu não quero gritar com ele. Sabe quando tá ali já pra você explodir, pra você gritar, pra você fazer alguma coisa? Opa! Né? Às vezes é difícil, né? Às vezes a gente acaba gritando, saindo um grito, mas depois a gente conversa né? E tudo bem também, sem julgamentos, né? Mas a gente sabendo esse limite, opa, eu saio de cena, amor, Rafael, assume aí, fica aí com ele, depois eu converso, porque eu não tô legal, se eu continuar aqui, eu vou explodir, eu vou fazer alguma coisa. E aí, essas estratégias, né, e esse autoconhecimento que a gente precisa ter em mente. Né, e saber qual é o meu limite, quando que eu preciso sair de cena. Às vezes não vale a pena você discutir, não vale a pena você fazer nada ali, porque você vai se descontrolar. Então você sai, né? Opa, deixa eu sair e deixa a pessoa falando sozinha e deixa a situação lá, depois resolve. Tem até aquela frase, né? Eu perco a discussão, mas não perco o amigo, né? Ou seja, deixa quieto, né? Deixa passar a situação. E outra coisa que o pessoal fala Exatamente. muito, né? Que a partir do momento que eu mudo, aí o mundo também muda, né? Porque a gente começa a ver com outros olhos, né? Deixar passar aquele momento. Exato. E legal que o pessoal aqui no chat está bem participativo. O Vinícius também comentou que é uma ótima técnica para usar com o marido. É normal. A Mônica também então... está colocando os comentários super bacanas. Joga a bola pra ele, ó, assume aí que eu tô saindo de cena, que hoje não dá pra mim. E aí eu saio mesmo, e aí ele assume. E vice-versa, quando eu vejo também que eu observo, né, quando ele já tá ali pra estourar, pra fazer, opa, Heitor, vem cá com a mamãe, deixa que eu converso com ele, deixa que eu resolvo aqui. Aí ele sai e de cena mesmo, né? Meninas, o papo tá excelente, mas já estamos indo para o final, vocês acreditam? Olha! Esse tempo eu não sei. Tempo voa. Mas assim, como sabemos que é um longo processo, agora estamos com uma oportunidade para Júlio, que a palavra vai falar um pouquinho mais. Ah, é verdade. Olha, o tempo passou aqui. Só queria avisar, né, para quem quer conhecer um pouquinho das posturas do yoga, viver um pouquinho na prática, biopsicologia, eu e a Vivian estamos abrindo uma turma de aulas de yoga ao vivo. Vai ter aulas semanais, né, da prática ao vivo, online. Quem tiver interesse pode entrar em contato com a gente pelo direct ou pela bio do Instagram, né? Lá vai ter o grupo Yoga na Educação, que é uma homenagem aos professores, que a gente sabe que está num momento aí que está bem difícil, né? Para ter mais calma, ter mais tranquilidade. Então, é uma proposta que a gente traz aí. Serão aulas semanais de yoga, terão práticas também diárias de 15 minutos para quem quiser praticar todos os dias, e a gente vai trazer um pouquinho desses conceitos também de biopsicologia, meditação, para quem tiver interesse em aprender um pouquinho mais. Bacana. Maravilhosas. E ao longo dos 3 meses de curso, poderá repetir quantas vezes quiser, porque vai estar tudo disponível e gravado. Lembrando, pessoal, são 3 meses de duração. Então, quem entrar nessa turma aí já vai ter garantido 3 meses de prática de yoga. Então, é para vocês sentirem na prática mesmo, sentirem também já vivenciando o yoga. E deixar bem claro que isso não substitui o tratamento terapêutico, isso é complementar. Para quem já tem... Então, ótimo. 2 minutos. É isso mesmo. Fazer uma respiração?
Então, vamos fazer uma Vamos. Ótimo. Vamos a lá. gente aproveitar e sentir um pouquinho. Essa parte eu gosto, porque daí libera a tensão da live, né, gente? Sentem-se de modo confortável, coluna ereta, para que você possa sentir a diferença, assim, ou a região do abdômen se mexer. Coloque a mão na barriga, podem fechar os Vou afastar olhos. aqui para. Assim. Ao inspirar, enche a barriga de ar. Expirando, murcha e solta. Inspira, enche a barriga de ar. Tanto a inspiração quanto a expiração é pelo nariz. Inspirando, expira, solta. Inspirou, expirou. Inspirou, expirou. Isso. Agora continuem treinando. Façam isso de manhã e à noite e aproveitem.